Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos à Semana do Apostador Milionário. Nossa primeira aula, essa aula é maravilhosa. A minha missão maior é fazer você se tornar um apostador, é claro, e ter lucros ainda neste ano de 2021. É uma gratidão imensa ter você aqui. Então, vou te ensinar a ganhar uma renda extra. Preste bem atenção. Com o JB, em qualquer lugar que você esteja do mundo, tudo isso é muito maravilhoso, porque enquanto você consegue ter a qualidade e a opção de ganhar um dinheiro extra para fazer o que você quiser no seu dia a dia, que é realmente o sonho de muita gente. Além de conseguir um dinheiro extra, você pode estar fazendo diversas outras atividades, não é? Isso é muito importante quando falamos aí da oportunidade de ter uma renda extra. Preste bem atenção, porque para conseguir tudo isso, você precisa, claro, aprender. Você não tem ideia. Então, por isso eu estou aqui e vou te ensinar um passo a passo para você poder aprender. O que eu desejo? Que você fique comigo nesses 4 dias, porque através desses 4 dias é que eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para ter esses lucros. Então, lucros obtidos com JB. E qual a importância ainda este ano? Trazendo aí grande oportunidade para você. Nesse nosso primeiro encontro, eu quero falar tudo o que você precisa fazer, saber, para ter sucesso nas suas apostas. Mas, para isso realmente acontecer, eu preciso que você fique comigo até o final desta semana. E é claro, é um convite que eu estou te fazendo. Fique atento aos nossos grupos no WhatsApp, no Instagram, porque durante aí o decorrer desta semana eu vou estar liberando algum conteúdo, vou revelar algumas técnicas, e esses conteúdos, tudo que eu vou liberar é gratuito. Então é claro que você não pode perder, e acredito que você também não vai realmente querer perder, não é? Então, hoje nós estamos no dia 13, não é? Na segunda-feira, dia 13, início desta maravilhosa Semana do Apostador Milionário. Então, estamos apresentando a nossa primeira aula. E hoje eu vou falar o porquê você se deve tornar, então, um investidor, um apostador de qualidade na modalidade do JB. Na nossa aula número 2, ela vai acontecer no dia 15, certo? Na quarta-feira. Na aula 2, eu vou te mostrar como qualquer pessoa pode ganhar uma renda extra, apenas com o jogo do bicho, através de um passo a passo que eu mesmo criei, isso que é importantíssimo. Muitas pessoas querem começar a jogar, mas elas não sabem, muitas vezes nem imaginam que precisa ter o quê? Conhecimento. Eu recebo muitas mensagens de vários seguidores que sempre tem essa dúvida: olha, eu não entendo nada, mas eu posso já começar a jogar amanhã? É claro que não, né? Então, sem conhecimento não há nenhum resultado. Por isso que na aula 2 eu vou mostrar o passo a passo para você começar do zero. Na aula número 3, que vai acontecer então no dia 17, presta atenção, 17 de dezembro, que será então na quinta-feira. Eu vou então entregar o ouro. Olha que espetacular, preste atenção e fique bem ligadinho nesta aula. Eu vou falar os top das 3 modalidades do jogo do bicho. Essas modalidades, então, são modalidades, na realidade, particularmente minha, né? São modalidades que eu mesmo aposto e gosto de usar para ter e obter mais lucro. E que pode, a partir deste momento, quando você tiver o conhecimento, fazer parte das suas apostas e, então, gerar uma grande quantidade de bons resultados e dinheiro para você. Essa aula você não pode e nem deve perder. É como se fosse a receita do bolo, né? A receita do sucesso para você conseguir, então, ganhar esta renda extra com o JB. Já na aula número 4, que vai acontecer, então, no dia 20 de dezembro, preste bem atenção à data de cada aula.
né? Então, no dia 20 de dezembro, que será na próxima segunda-feira, você vai ter a chance de dar o próximo passo, olha que interessante, e ter a chance de apostar comigo. E, claro, ter o meu acompanhamento. Isso é muito especial e faz toda a diferença, onde você vai ter, então, aí o acompanhamento da Morena para poder ter os bons resultados. É muito importante que você fique comigo todas as aulas. Não pode perder, porque se perder uma sequência, não vai entender todo o ensinamento. Então vamos prestar atenção, ficar ligadinho em todas as aulas e não perder nenhuma. Até porque eu não quero só dar os números, né? Vou só passar os números, pronto. Não, aí você não vai ter sempre bons resultados. Eu quero, claro, que você conheça o ensinamento, a técnica para que você possa depois caminhar sozinho, que isso é sempre o fundamental. Não depender de ninguém para montar os seus jogos, fazer as suas apostas com qualidade, né? Então preste bem atenção. Depois que você conhece a técnica, você vai apostar sozinho, vai fazer os seus fechamentos com qualidade, com sabedoria, né? Sendo grupo, sendo dezena, sendo centena ou milhar, o que for, você vai conseguir sem a ajuda de ninguém, né? E isso é importantíssimo. Para que isso aconteça, eu conto com você, para que fique assistindo até o final, ok? Então vamos lá, eu vou te dar o passo a passo para você chegar aonde? Naquele seu objetivo. O objetivo de forma rápida, muito prática e, claro, sem perder tempo, porque o tempo ele é muito precioso. Mas antes que eu possa falar desses objetivos de uma forma plena e rápida, eu gostaria de dar um pulinho aí, um pouquinho atrás, para que você possa entender. Eu quero contar um pouquinho aí da trajetória da Morena para vocês, sobre como começou. Vamos falar um pouquinho aí de tudo isso para que você tenha entendimento e possa saber, né? Muitos de vocês costumam já seguir a Morena, acompanhar a Morena pelas redes sociais, também pelo nosso canal, que graças a Deus hoje é consagrado, né? Então, muitas pessoas acham que a vida sempre foi assim, de sucesso, de grandeza, né? E não sabem que nem sempre a vida foi assim. Não só para mim, como, claro, para muitas pessoas de sucesso. Então, é muito interessante que vocês possam prestar atenção nisso, para poder também se espelhar, que às vezes a gente tem dificuldade, mas podemos chegar sim a almejar grande sucesso. Então, eu já passei sim momentos de muitas dificuldades, vamos dizer assim, de superações, de transformações, momento que não tinha mesmo dinheiro para diversas coisas e principalmente assumir os compromissos, aqueles que eram sempre de todo mês. Então, muitas coisas eu já passei ao longo de todo o tempo. Muito antes, né, de iniciar toda a minha jornada aí pelas redes sociais e também pelo YouTube. Eu já tive, claro, grandes momentos, tantos momentos de dificuldade, de tristeza, de superações. Isso é aí fundamental falar hoje um pouquinho aí do meu caminho para que você possa saber. Era tanta coisa que fui algumas vezes me cansando, né? Eu sei que muitos de vocês podem até estar passando nesse exato momento uma dificuldade parecida com a minha. E eu recebo muitas mensagens assim, de pessoas que estão passando momentos de aflições, dificuldades, que não têm muitas vezes aquele ganho. Ou se tem aquele ganho mensal, ele não é aí, vamos dizer assim, ele não é o bastante para fazer a prosperidade da casa, da família, né? E eu passei realmente essa situação onde as coisas não fluíam, aquele dinheiro não dava para manter tudo o que eu precisava quitar, pagar os compromissos básicos, não dava, quanto mais para ter uma vida melhor, né? Foi aí então que eu resolvi começar a estudar, a procurar alguma fórmula, né? A me dedicar a algo. E qual foi a minha surpresa? Que, claro, como eu sempre gostei também muito dos números, começa aí a minha dedicação ao jogo do bicho. Eu nem me imaginava, né, claro, que iria chegar aonde eu me encontro hoje. Eu apenas comecei a procurar formas de ganhar mais dinheiro, de ter uma renda extra, que é a preocupação de todos. Ainda hoje, muitas pessoas estão nessa sintonia, nesse desespero, muitas vezes, quer alguma coisa para poder complementar a renda, né? E ter uma renda extra ajuda em todos os compromissos da casa. É importantíssimo. Então, acontecendo
Passando tudo isso, o que eu pensei? Bom, eu vou estudar, eu vou ver alguma forma para que eu possa usar isso a meu favor. Então lá fui eu tentar uma coisa que eu confesso que eu nem acreditei, e foi realmente assim, sem esperar, atirando para todos os lados. Eu falei, né? Tentar não custa. E muitas vezes é isso, a gente mesmo sem saber se vai dar certo, mas tentar é sempre algo que pode dar certo. Então eu tentei, afinal, eu desesperada para ganhar qualquer quantia que fosse, foi aí então que eu tive uma surpresa, né? Eu nunca me esqueço, porque sempre os momentos assim de que a gente passa uma transformação e daquela situação que a gente teve uma atitude gera uma mudança na nossa vida, é inesquecível, né? A gente não consegue esquecer, e eu quero contar também esse relato muito mais detalhado em breve no meu livro, que estarei lançando também, o livro da Morena, Jogo do Bicho, tudo sobre esse mundo, esse universo maravilhoso que pode nos render aí muitas mudanças através de uma renda extra, que é as modalidades, as apostas, não é? E aí, realmente, naquele dia, eu me lembro que naquele desespero, eu estava ali, não sabia o que ia fazer, comecei a estudar, porque essa história do jogo vem dos mais velhos, né? Os nossos avós, pessoas mais velhas já faziam o jogo. Eu lembro que era naquele papelzinho, faziam na rua, em qualquer lugar, tinha aquelas pessoas mais idosas que passavam pelas nossas casas e faziam os jogos, né? Não tinha muitas modalidades, na maioria das vezes era só o grupo mesmo, não tinha como hoje um monte de modalidades. E aí, eu, já aproveitando que o meu avô já jogava há muitos anos, falava algumas coisas pra mim, muitas vezes eu estava ali na casa do meu avô e ele, olha, eu vou jogar, joga tanto pra mim nesse bicho, joga naquilo, e eu fui sempre ali crescendo e vendo tudo aquilo que meu avô fazia. Isso era muito interessante, porque aí eu comecei a estudar também. Aí eu aproveitei vamos dizer assim, esse conhecimento do meu avô e pensei também, vou começar a apostar em algum número, copiando do meu avô. Eu nunca vou me esquecer. Depois disso, eu peguei e continuei apostando todos os dias. Eu havia então achado muito interessante, muito legal, e comecei a apostar todos os dias e acabei ficando apaixonada pelo jogo, né? É um vício com equilíbrio, mas maravilhoso. No começo eu não ganhava todos os dias, né? Eu ainda não tinha essa noção e também jogava pouco e ganhava pouco, porque ainda estava conhecendo todo aquele universo. Mas foram, assim, momentos incríveis onde eu pude jogar quantias poucas e multipliquei aquele valor, né? E aquilo foi muito interessante para mim, porque era um dinheiro que eu não estava esperando. Às vezes jogava algumas moedas e triplicava o valor. E foi muito, muito útil para mim naquele momento, que eu pude contar com um dinheiro extra para fazer outras coisas. Sempre separava um pouquinho a mais já para voltar a jogar e continuar a multiplicando aquele dinheiro que eu havia iniciado, aí pegando alguns números, algumas dicas do meu avô. Depois de um tempo apostando, então eu vi que aquilo tinha realmente um potencial, né? Um potencial maior de trazer algum lucro. E fiquei pensando, afinal eu podia apostar um pouco, não precisava ter nada de exagero, então é aquilo. Eu poderia investir uma quantia significativa que ajudaria eu a ganhar um valor que eu já poderia cumprir algumas coisas que eu não estava conseguindo, principalmente os compromissos, então, da minha casa. Foi quando aí que eu comecei a estudar os números, eu comecei a olhar resultados por resultados. Então, eu comecei a nem dormir mais, era noites e noites sem dormir, porque eu ficava o tempo todo tentando entender como era, primeiro, os resultados, como que aquela junção de números poderia vir, porque o 3 vinha numa posição, o 2 em determinado momento, por que os números se mudavam de sequência, muitas vezes se repetiam. Meu Deus, se eu for falar aqui, vocês não vão aí não tem fim, né? Porque é muito, muito, muito estudo. Então eu comecei a verificar como era feito, né? Como que eles iam jogando aquelas numerações, junções, e fui aí tentando acertar dia após dia, mais perto daquilo que estava saindo. Números que sairiam no dia seguinte,
né? E também meu avô me deu muita dica, né, do que ele já estava fazendo. Foi muito interessante. Eu lembro, eu tenho até hoje muitos cadernos antigos que eram do meu avô, de anotações que ele fazia. E daí também veio a minha grande tabela de puxa, né? Porque ele já tinha isso. Olha, deu aquilo no jogo do bicho, então vai vir isso. Isso eu fui anotando, fui guardando, fui estudando. Ajudou muito a minha jornada, todo esse ensinamento. Aí eu comecei a criar o quê? As minhas próprias técnicas, é claro, as minhas técnicas de apostas, e percebi que, claro, estava dando muito certo, porque todos aqueles estudos eu ia anotando os resultados, ia conferindo, e aí, é claro, chegou o momento onde eu me surpreendi, onde eu montei aí algumas milhares e naquele dia foi incrível quando eu ganhei uma milhar no primeiro prêmio. Foi a minha primeira milhar, eu tenho até hoje anotada essa milhar, era uma numeração do burro, tá? É uma numeração do burro, eu não vou falar ela aqui, vou deixar, quem sabe depois a gente libera também essa milhar, que é uma milhar aí da Morena, foi a minha primeira milhar, aonde eu lembro que, nossa, era um monte de dinheiro, era muito dinheiro, forrou toda a cozinha da minha casa, a mesa, de tanto dinheiro que era, porque eu nunca tinha ganhado, né? Até mesmo aquela pessoa mais velha que fazia o jogo nunca tinha pago uma milhar. Então, naquele momento eu vi um dinheiro que era suficiente para que eu pudesse investir em mais estudos. Aí eu passei mais de 200, acho que, finais de semana, dias intensos, noites e manhãs, e eu passava dias e dias sem sair de casa, porque eu estava no intuito que eu queria desvendar aquilo. E quanto mais eu estudava os números, mais coisas eu descobria, mais eu ficava aí surpreendida dos resultados que eu estava tendo, porque também foi aí que eu fui descobrindo que eu poderia fechar uma numeração, que eu poderia mudar o início de centena, inverter uma numeração. Então, analisando, se chega, claro, a muitos bons resultados. Por isso eu sempre gosto de falar para vocês que sem estudo não há como ter resultado, porque eu sou a prova viva de muito estudo e continuo estudando até hoje. Mas, claro, em meados mais ou menos de 2016 a 2017, então, né, juntamente com a minha filha, criamos o canal do YouTube. Foi aí que nós tivemos essa ideia de criar, porque eu já participava aí de alguns blogs, eu já ajudava com os meus conhecimentos e vi que todo mundo gostava, já era conhecida no meio aí dos blogs, que naquela época não tinha acessibilidade de hoje, era mais simples, mas eu participava e aí eu comecei a dar dicas, a colocar técnicas para postar, eu comecei até a falar sobre essa coisa, olha, saiu tal coisa, vai vir determinado bicho, é muito legal e tudo aquilo dava certo, né? Porque eu sabia o que eu estava falando. Então foi um tempo muito assim grandioso, porque eu fiz amigos, eu ajudei muitas pessoas e nós tivemos assim grandes comunidades. Nossa, se tornou imenso, né? Esse conhecimento do jogo me levou, claro, a realmente entrar dentro da casa, acho que de muitas, a maioria que joga hoje no JB, não há uma pessoa que não conhece a Morena, não há um lugar que você vá e não saiba quem é a Morena, graças ao nosso estudo. Hoje, graças a Deus, nós chegamos a mais de 200 mil inscritos no canal do YouTube, né? Então não é à toa, realmente é porque sei o que estou dizendo, o que estou falando. Então, fora o meu amor, porque sem amor nada dá certo. Então eu posso dizer que eu amo, né? Eu vim com essa missão também de ajudar, de ensinar e a numerologia com o JB me trouxe outras oportunidades de trabalhar com os números. O JB foi uma delas, hoje é uma delas, porque eu trabalho também em outras áreas da numerologia. Então ajudar, auxiliar, a ter uma renda extra, a ter um propósito com o JB é realmente maravilhoso para mim. E tudo o que eu tive aí de gratidão, de oportunidades, de conhecimento que chega até mim. Então é realmente imensa a minha gratidão. Então foi por isso que eu criei aí, nesse momento, pensando, eu estou realmente nesse momento, a partir do ano que vem também quero me dedicar mais a isso, às aulas. Eu quero que as pessoas tenham conhecimento, eu quero que possam ter as técnicas, aprender e colocar em prática, né? Porque amanhã ou depois, quando não tiver a Morena para ensinar, como é que vai ser? E não tem mais as dicas da semana. Quando a gente fica um dia sem colocar os vídeos no canal, todo mundo fica perdido, né? Mas não pode ficar nessa dependência, porque se amanhã eu decido fazer outras coisas, como é que vai ser? Então precisa se aplicar
dar um direcionamento em estudo, sim. Por isso, resolvi, então, juntamente com toda a minha assessoria, a montar esse evento. Esse evento que é totalmente gratuito. E isso é muito fundamental. Vocês vão receber aí coisas grandiosas totalmente gratuita. Então, eu não tive essa oportunidade, eu mesmo que tive que estudar, certo? E vocês estão tendo a oportunidade de ter a Morena. Eu não tive uma Morena para me ajudar, auxiliar e dar tudo mastigado. Então, esse evento gratuito vai aí estar sendo disponibilizado para vocês, para todos aqueles que desejam se tornar um grande apostador de JB e ainda mais aproveitar esse ano ainda de 2021 que está se encerrando, mas que você pode já adentrar o novo ano de 2022, claro, com oportunidade de renda garantida. A única coisa que você precisa é realmente tomar uma decisão. Não pode ficar indeciso. A vida não é feita de indecisões e muito menos se não tiver um direcionamento de estudo, determinação e dedicação. Não existe ganho, não existe como ter uma renda, nada. Porque para se ter um bom resultado, precisa-se ter aí realmente uma devoção. Para ter uma devoção, eu tenho que decidir o que eu quero. O jogo, eu sempre costumo dizer, ele não é apenas sorte, tá? Não adianta você acreditar, eu vou jogar qualquer coisa, pronto. Deu sorte, ganhei. Não, vai acontecer uma vez ou outra? Pode ser. Mas sem a metodologia e também ensinada passo a passo, é impossível ter grandes resultados. Hoje eu tenho clientes que tem um arquivo muito grande de estudos de conhecimentos que já fez a compra comigo, que olha, acerta quase todos os dias. Isso é muito importante. Investir em conhecimento, em ensinamento. Para isso temos livros, apostilas, muitos, de tudo aquilo que a gente almeja hoje. Tudo que você deseja, você pode estudar e pode se tornar o melhor naquilo e ter o melhor resultado. Para se garantir bom resultado, somente estudando mesmo. Você não precisa ter muito dinheiro, tá? Nem precisa pensar nisso, porque eu não tinha como ter um investimento grande quando eu comecei. Então eu comecei com R$1, R$2, R$3, eu apostava, mas só que eu tinha um rendimento dobrado, triplicado por conta do que eu estava jogando corretamente pelo estudo que eu estava fazendo. Então, com pouco você já vai conseguir obter o lucro. E claro que daquele lucro você tem que se organizar para fazer o quê? Para começar a ter o seu caixa de investimento, onde você vai investir em conhecimento, tá? Existem apostas que precisam apenas de R$1. Aí dependendo a banca, com R$1 você vai ganhar 3 mil, com R$1 você vai ganhar 5 mil, tem lugares, Então, claro, se você tiver uma junção boa de números, você pode mudar a sua vida, sim. Eu já vi muitas pessoas mudando. Conforme vai ganhando, claro que tem toda aí a simbologia de equilíbrio, de sabedoria que eu falo sempre. O jogo do bicho, ele é uma segunda modalidade do jogo hoje, vocês já perceberam, Apesar dele não ser em muitos lugares reconhecido, que deveria ser, poderia realmente já ter sido reconhecido e ser feito até na lotérica, infelizmente nunca foi aprovado, mas o jogo é a segunda modalidade, tá? De maior faturamento que alguém possa pensar no número de apostadores. Todo lugar tem apostador, que muitas vezes não é falado, mas tem imensamente grandes possibilidades aí de você jogar e ter grandes ganhos. Então, existem apostadores aí, fundamentais em todos os lugares. E aí, o jogo do bicho, ele perde apenas para a Mega Sena, tá? Porque ele vem ser um dos maiores jogos. Para que você possa entender um pouquinho, porque eu também tenho todo um carinho, um amor por toda a história do jogo, Tenho aí o porquê disso e aí fui buscar na raiz. O embrião do jogo do bicho, na realidade, ele surgiu em 1892, tá? E quando o barão, que foi ele quem teve essa ideia, pensa num barão inteligente, maravilhoso. O barão João Batista Drummond, ele teve uma ideia para atrair visitantes. Esses visitantes eram para um zoológico que ele tinha lá em Vila Isabel, na zona norte do Rio de Janeiro. No zoológico do Drummond, ele tinha muitas espécies exóticas, Ele tinha um monte lá de belas vistas, mas só que o que ele não tinha? Não tinha público. Infelizmente, não entrava quase ninguém. Foi aí que esse grande barão, o Drummond, teve a ideia de sortear um animal. Numa lista de 25 que ele montou, 25 bichos, que é o que nós temos até hoje, Isso não mudou. E quem participava, quem entrava no zoológico naquele momento, ganhava um ticket. E esse ticket tinha uma estampa de um desses 25 animais, que eu tenho também tudo isso guardado,
é o primeiro bilhete de quem entrou lá naquele momento. Eu amo os estudos e tudo aquilo que eu fui achando, os acervos. Eu tenho muitos conteúdos, estudos aí do Barão. E aí, o Barão, no final daquele dia, onde todos tinham o seu ticket, que entrava dentro do zoológico, o Barão abria uma caixa e mostrava a figura. Então ali já continha a figura do bicho do dia. O vencedor levava 20 vezes o valor da entrada. Já era uma maneira de ter uma renda, né? Olha que interessante e que grande ideia teve o Barão. Isso tornou o quê? O jogo muito mais interessante. Nos passar dos dias, lotava-se de pessoas no zoológico. Começou a dar filas e filas imensas para poder adentrar o zoológico. Olha como ele conseguiu mudar totalmente ali aquela coisa das pessoas frequentarem o lugar. Então o jogo se tornou muito interessante. As pessoas não iam mais no zoológico para olhar os animais que ali estavam, iam realmente para poder saber qual era o bicho que estava na caixa e a oportunidade que teria de ganho. E o primeiro bicho, para vocês terem uma noção, que estava na caixa era o avestruz. E a pessoa do primeiro momento que adentrou, que foi onde ele começou, a pessoa ganhou 20 vezes o valor daquele que pagou no ticket. E quando ele abriu a caixa, o primeiro bicho era o avestruz. Então, muito legal. E aí, você já viu, as pessoas começaram a achar interessante, começaram a interpretar sonhos, placa de carro, começou um monte de gente a trabalhar ali nas esquinas próximas do zoológico, com os números. Antigamente era só o bicho mesmo e os seus 4 números, as dezenas. Não tinha outras coisas. Depois é que foi surgindo. E aí, desde então, a cidade começou a crescer, claro. O jogo do bicho virou o quê? Opção, né? Uma opção de renda para muita gente. E para você que é iniciante e ainda não sabe como apostar, eu vou te dizer. No jogo do bicho é muito simples, né? Você tem 25 animais, né? Temos tabelas que correspondem. Cada animal, ele traz o quê? Ele traz aí suas 4 dezenas. Então, se a gente começa pelo número 1, que é o avestruz, ele compõe a dezena 01, 02, 03 e 04. E assim a gente segue. Número 2 é a águia, número 3 é o burro, número 4 é a borboleta, número 5 nós temos o cachorro e assim se estende até o 25, que o 25, encerrando o jogo, é a vaca, com as suas dezenas 97, 98, 9900. Então começa-se sempre a base, é o grupo seco, né? O bicho. Então você escolhe um bicho e se der aquele bicho, dependendo da banca, você já sabe o valor que você vai ter. E depois a gente tem as outras modalidades, ternos, passes, hoje já tem uma infinidade de modalidade. Então você pode apostar no primeiro prêmio, do primeiro ao quinto, do primeiro ao sétimo e claro, possibilidade de vitória é imensa. Então é muito importante saber que como temos várias opções de apostas, várias opções também, claro, de prêmios. Então, dependendo a quantidade de aposta, a quantidade de prêmios e assim sucessivamente. Já que podemos apostar, claro, de diversas formas. Hoje temos muitas opções. Isso cresceu muito, antigamente não tinha, né? E a gente ganhava um valor, hoje triplicou a oportunidade. Dias de federais, o valor ele é um valor muito mais alto, a cotação que a gente fala é um valor maravilhoso. Tem bancas que pagam mais de 5 mil, 7 mil para 1 milhar no primeiro prêmio. Então, assim, a forma de você poder mudar aí em questão de acertar uma numeração boa é muito, muito rápida, né? Você tem uma possibilidade boa de uma junção de números e jogar uma quantia e realmente aquela numeração vir, pronto. Está aí feito a grande mudança, né? E aí você pode dividir esse dinheiro e sempre ter para poder investir e continuar fazendo as suas apostas. Então, meus amores, prestem bem atenção. É por isso que eu sempre digo, o jogo não é apenas sorte, não tem como ser. Nós temos, claro, a sorte, é lógico que vamos contar com a sorte, com a vibração, com o seu equilíbrio, sabedoria, tudo isso. Vocês já sabem, todo mundo que é seguidor da Morena está cansado de saber. Mas além disso, eu preciso ter uma boa estratégia na mão. Então é isso que vocês têm que estar entendendo e ficando comigo aqui esses dias para poder entender tudo isso. Porque passo a passo, estratégia tem que seguir. Se não seguir passo a passo, se não fazer tudo certinho, impossível você ter lucro, tá? Então, tem que seguir. Para você que aposta de qualquer forma, o que acontece?
número de sonho, ou seja, joga de qualquer maneira, é muito difícil você ter ganho. Muitas vezes você só perde dinheiro, tá jogando fora, né? Porque a modalidade também do jogo não é para que você jogue o dinheiro fora, é para você fazer um investimento, assim como em qualquer jogo que você for fazer, um jogo de Mega Sena, de Quina, de Loto Fácil, tudo é investimento. Se você também não tiver junção de números bons, é perca de tempo, é jogar e jogar o dinheiro fora. Então, o jogo é um estudo, sempre foi e sempre será, porque os números são, sim, estudos, tá? O jogo não se compõe só de bicho, ele é feito de números e para isso eu preciso entender um pouquinho da numerologia. Então não é só sair jogando em qualquer coisa ou palpite de outras pessoas. E quando se fala do jogo, precisa ter esse entendimento que palpite qualquer pessoa vai dar, mas isso não garante que você vai ter uma renda extra, né? Quando fala de palpite, não garante que você vai ter um acerto. Então eu gosto que todos aprendam primeiramente falar estratégias, estudos, aí sim. Com um estudo e uma estratégia, meu lucro é certeiro. Se você aposta de qualquer maneira, chegou a hora, claro, e oportunidade de você mudar isso. Uma oportunidade maravilhosa. Ao seu ponto de vista, você vai mudar completamente a maneira de montar os seus jogos. Então, não vai mais apostar de qualquer jeito, por apostar, e vai apostar agora assistindo às aulas do nosso evento com o maior conhecimento. Com conhecimento sobre o jogo, é claro, a oportunidade vai realmente sair da zona de conforto, vai começar a enxergar os números e o jogo como uma oportunidade, né? Como uma realmente oportunidade de ter uma renda comprovada e não apenas um talvez. Porque não vai contar só com a sorte, está trabalhando realmente dentro de um estudo. Não pense também que você vai precisar ficar dias, horas, finais de semana, como eu fiquei, né? Porque eu estava ali montando todo esse estudo. Hoje já está tudo pronto. Você tem aí, uma oportunidade maravilhosa, porque é só seguir aquela receita que eu estou te dando. É realmente isso, é como como você assistir uma receita de um bolo, anotar e fazer, pronto, a pessoa já está ali te dando aquilo. Então os números é extremamente simples e fácil de fazer, tá? Não vai tomar tempo do seu dia, no máximo você vai precisar o quê? 1 hora para estudar. Depois, em 15, 20 minutos, você vai fazer a sua aposta aplicando aquela técnica que você aprendeu. Então, é aguardar os bons resultados toda semana. Você pode obter resultados, ganhos, todos os dias, se você desejar, né? A maneira que você aplicar, você vai ter resultado. Então, por hoje, é isso que eu gostaria que vocês ficassem sabendo. Porque realmente, nessa primeira aula, é apenas uma breve explicação de como as coisas realmente vão funcionar. Porque é muito mais importante você se tornar um apostador que tem lucros de verdade do que ficar aí jogando de qualquer maneira. Então, por isso que eu quis explicar tudo isso, para realmente ver se é essa a sua meta, se é isso que você deseja ainda este ano. Então, ganhar aí uma renda extra, comprovada, jogar com certeza, sabendo o que você está fazendo. E não sair aí fazendo aí, desperdiçando dinheiro, já que o dinheiro é uma das melhores energias que nós temos. Então vamos aí aprender a jogar com qualidade e também colocar o nosso dinheiro aí para render para nós, para multiplicar para nós. Então eu não vou jogar, nem vou apostar em qualquer número, não. A partir deste momento, realmente eu vou apostar sabendo o que estou fazendo dentro de um estudo, dentro de uma técnica comprovada. Então, eu quero que você possa refletir sobre tudo que foi falado hoje e, claro, não perca a próxima aula, onde na nossa próxima aula você vai descobrir como qualquer pessoa, assim como você, qualquer outra pessoa que está aí assistindo a nossa aula, vai poder realmente contar, comprovar em ter uma renda extra com o JB, através de um simples passo a passo que eu vou estar ensinando, tá? E aí, cada dia mais você vai se surpreender com os bons resultados. Então, vou me despedindo, vou ficando por aqui, agradecendo imensamente a sua presença, todos que estão aí participando desse momento incrível que é a Semana do Apostador Milionário. Como o nome já diz, eu espero que você seja esse próximo, né, apostador milionário e realmente tenha boas oportunidades de estar trazendo uma prosperidade enorme para a sua vida, um conforto para a sua família, colocando assim o de melhor que puder com o seu dinheiro aí, trabalhando para você. Então nos vemos, meus queridos, na próxima quarta-feira, onde será a nossa próxima aula. Não perca, eu espero todos na próxima aula. Fiquem bem, fiquem na paz, nos vemos, meus amores.